Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, está iniciando mais um vídeo neste canal, desta vez sobre hardware e software, nossa primeira aula para o curso de informática para concursos, um conteúdo muito importante e que geralmente é cobrado em provas, né? Eu estou trazendo aqui para vocês e eu espero que vocês gostem, espero que o feedback de vocês seja positivo. Se gostarem, se inscrevam no canal, né? Porque eu trarei mais conteúdos como estes. O assunto de hoje é hardware e software. E falaremos sobre, né, uma introdução básica de informática, a definição sobre hardwares e softwares, os tipos de hardwares e os hardwares como programas de computadores e suas ramificações, né? Sua ramificação. Vamos lá, primeiro ponto. O que é informática? Né? A informática representa várias formas de poder definir um computador. Com isso, podemos afirmar que um computador ele é um equipamento eletrônico que possui a capacidade de receber, processar, transformar, armazenar e devolver informações ao usuário. Né? O computador ele recebe ordens e transmite informações. Né? Ele executa as ordens. Aqui embaixo nós temos o que são softwares e hardware. Né? Hardware é toda a parte física de um computador, por exemplo, um mouse, um teclado, a placa-mãe, uma ROM. Né? Aqui nós temos monitores, impressoras, placas e processadores. Diferentemente de softwares, os softwares representam toda a parte intangível do sistema. Né? O Google Chrome, por exemplo, é um software. O sistema operacional, né? O próprio Windows 10 é um software básico. Né? A partir dele que o computador consegue funcionar de uma forma que a gente consiga entender o funcionamento dele. Caso contrário, seria tudo em sistema binário, 0 e 1. Isso daí iria dificultar um pouco o seu manuseio. Né? Tipos de hardwares. Os hardwares, eles existem, como foi mencionado acima, é toda a parte física de um computador, e eles existem sob três formas. São elas: puramente de entrada, puramente de saída e de entrada e saída. O que são hardwares de entrada? Hardwares de entrada são dispositivos que são conectados no computador e que apenas fazem a execução de algo. Por exemplo, o mouse ou o teclado. Quando eu digito, ele transmite uma ordem para o sistema executa. A parte de executar uma ordem faz parte, né, das atribuições de um hardware de entrada, diferentemente de um hardware de saída, que é aquele dispositivo que externa alguma coisa, por exemplo, a impressora, por exemplo, o monitor. Né, a função da impressora é pegar uma informação e externalizar isso para que ela consiga ser palpável. Né, a função do monitor é pegar essa informação e transmitir para o seu usuário. Aqui nós temos alguns exemplos mais técnicos. Né? A definição de software de entrada são dispositivos usados para receber sinais de entrada do usuário. Hardware de saída são dispositivos usados para comunicar informações do usuário para o computador em formato utilizável. Como trabalha? Ajuda o computador a obter os dados do usuário e os insere no sistema de computação. Isso daí são os hardwares de entrada. Os hardwares de saída auxiliam o computador a exibir estes dados. Como, por exemplo, mais uma vez, é o caso do monitor, de uma caixa de som, de um alto-falante. E dentro desse rol, nós temos os hardwares de entrada e de saída, que servem tanto para levar uma ordem para o sistema, quanto para externalizar alguma informação. Por exemplo, um pendrive. Um pendrive ele é um hardware de entrada e de saída. Um CD-ROM, né? A gente tem o CDR e o CD-ROM. O CD-ROM ele é um drive de entrada e saída porque ele é regravável. Né? Você pode
regravar ele algumas vezes. Uma impressora com scanner, se for uma impressora puramente com a função de imprimir um item, ela é de saída. Se ela tiver a função de imprimir e de escanear, ela é de saída e de entrada. Certo? Uma câmera fotográfica, né? Você pode enviar um determinado arquivo para o computador, você pode tirar esse arquivo do computador e anexar na câmera, por exemplo. Ela também é um hardware de entrada e de saída, né? Diferentemente de outros hardwares, como a caixa de som, que é apenas de saída, ou o microfone, que é apenas de entrada. Contudo, se tivermos um fone de ouvido, né? Alguns fones de ouvidos, eles possuem duas entradas, que é a entrada do microfone e a entrada do som. Esses fones de ouvidos podem ser considerados de entrada e de saída. Por quê? Porque eles vêm com o sistema de áudio embutido, né? Tanto o de externalizar áudio, quanto o de captar áudio, né? Áudio externo. Por exemplo, para gravar esse vídeo, eu estou utilizando de um microfone. Esse microfone, ele é puramente de entrada, né? Eu vou pegar esse arquivo e vou anexar ao vídeo que está sendo criado. Nós temos esse tipo de fone. É um microfone, é um fone com microfone, que pode ser de entrada e de saída. Agora vamos entrar um pouquinho na parte de software, né? Como um software funciona. Um software ou logiciário, a prova pode vir cobrando esse tipo de questão com esse tipo de redação, representa uma sequência de instruções que devem ser seguidas e executadas de acordo com a manipulação de informação de um dado que o usuário transmite dentro do sistema. Os softwares, eles podem conversar entre si, alguns deles conversam entre si na realidade, e eles são transmitidos em informações binárias. O que é informação binária? É a informação entre 0 e 1. 0 e 1. Tecnicamente, o software é um nome dado ao conjunto de produtos que são desenvolvidos, né, em um determinado processo e que inclui não apenas o programa de computador propriamente dito, mas também manuais, especificações, planos de testes e etc. O software, visto como um programa de computador, é composto por uma sequência de instruções, a qual pode ser interpretada e executada a partir de um processador, ou uma máquina virtual, ou um programa correto e funcional. A sequência desses padrões específicos que resultam em um comportamento desejado. Quando o software está representado com instruções que podem ser executadas diretamente por um processador, podemos afirmar que ele está escrito em uma linguagem de máquina, né? Algumas execuções de software também podem ser intermediadas por um programa interpretador, o qual é responsável por interpretar e executar algumas instruções. Também temos, dentro do mundo dos softwares, as máquinas virtuais, que elas podem simular o funcionamento de um computador por inteiro. Por exemplo, existem softwares que simulam a criação do sistema Android, o sistema de celular Android. Você pode baixar esse aplicativo no computador e você vai poder simular todo o sistema operacional Android. E existem alguns softwares que simulam o Linux, você pode ter eles dentro do teu computador, né? Você pode usar um software dentro de outro software, né? Isso daqui dentro, por exemplo, eu estou usando o Windows 10, mas se eu quiser utilizar o Linux, eu posso baixar um suíte que tem o Linux incluído, né? Não precisando instalar dois sistemas operacionais diretamente no meu HD. Do jeito que também é possível de ser feito, eu também já utilizei assim. Tipo esquematizado, vamos entender mais o que é software e o que é hardware. Software é a parte intangível do computador, é o que você não consegue pegar, o que não é palpável. Hardware é a parte física, é tudo aquilo que você consegue tocar. Por exemplo,
o mouse. O mouse é um hardware. A BIOS, que é um chipzinho que fica dentro do computador, né, nas instalações perto da placa-mãe, ou melhor, na placa-mãe, é um hardware. A RAM é um hardware. O SSD que eu uso é um hardware e é um tipo de memória que vamos ver mais na frente. Tipos de programa de um computador, né? Os softwares eles são divididos em vários tipos. Por exemplo, firmwares, aplicativos, malwares e sistemas operacionais, né? Os malwares é uma coisa que não deve estar presente na sua máquina, porque eles vão infectar ela e dependendo do tipo de vírus, né, ele pode utilizar o teu computador para roubar as tuas informações, né? Então é importante observar por onde você acessa as informações, em qual site você baixa as informações, para poder evitar esse tipo de infecção. Não abrir e-mails, não baixar nada, porque os softwares, principalmente os vírus, eles precisam de execução, né? E tal execução pode ser o ato de você descompactar uma pasta, por exemplo. Mas vamos à frente. O que é um firmware? O firmware é conhecido como software embarcado, né? Ele indicando software destinado a funcionar também dentro de uma máquina, que não é um computador de uso geral, e normalmente possui um destino muito específico. Ou seja, pode ser um modem, pode ser um celular, pode ser um roteador, né? Também devemos nos orientar a conhecer a categoria de software por conta de um firmware, em específico o BIOS, e por isso temos uma seção reservada para tratar sobre ele. Mais abaixo eu vou trazer o conceito do que é BIOS, né? O BIOS, mais adiante, que a BIOS é uma memória que já vem diretamente da fábrica, do fabricante do computador, e ela está na placa-mãe, né? Ela traz todas as instruções básicas para que o computador utilize na hora da sua iniciação, ou seja, quando você desliga ele e você liga o mesmo, ele vai utilizar de informações já presentes desde a sua fabricação. Aplicativos. Os aplicativos permitem que o usuário possa fazer uma ou mais tarefas. Os aplicativos podem ter uma abrangência em grande escala e em âmbito mundial. Por exemplo, o pacote Office. O pacote Office ele é conhecido mundialmente, né? O Word, o Excel, o PowerPoint, todos esses aplicativos são conhecidos mundialmente e são tanto pagos quanto gratuitos. Inclusive eu vou deixar no card o link do vídeo em que você pode utilizar o Word de forma gratuita a partir da nuvem, né? Nesta categoria nós temos os suítes de escritório, como eu disse acima, né, que são um conjunto de aplicativos que cooperam em termos de uso para cada necessidade específica. Por exemplo, o Microsoft Office ou o BR Office. Também temos o LibreOffice, que é gratuito e também está no vídeo, né? Que alguns exemplos de programas aplicativos, né? Softwares aplicativos. Para texto, nós temos o Word e o Writer do LibreOffice. Planilha, o Excel e o Calc do LibreOffice. Apresentação, PowerPoint e Impress do LibreOffice. Desenho, Publisher e o Draw do LibreOffice também. Banco de dados e fórmula. O que são os malwares? Como eu disse acima que você deve evitá-los. Os malwares são programas como qualquer outro, mas que possuem uma finalidade maliciosa. Ou seja, quando executados, eles podem representar algum dano para o sistema computacional ou algum dano para os seus dados. E pode ser ruim para você, né? Por exemplo, os spywares, né, que são softwares espiões. Eles ficam vigiando toda a sua rotina e captam aquilo que é mais importante. Os softwares desta categoria são classificados conforme a sua finalidade. Dessa forma, podemos entender que são organizados de acordo com
o tipo de estrago que eles podem fazer dentro do teu computador, né? Dado a importância deste conjunto e frequência em provas, vamos abordar ele mais à frente, porque os malwares eles são divididos em várias categorias. Como eu disse, spyware, tem os spammers, tem os phishers, o próprio cavalo de Troia é um tipo de malware, né? E precisamos tratar isso daí de forma separadamente. E aqui caímos em sistema operacional, né? São os aplicativos básicos para poder gerenciar um computador. Todo computador ele vem com algum sistema operacional, seja ele o Windows, seja ele Linux, seja ele o iOS da Apple, né? Particularmente eu uso o Windows e eu acredito que a maioria de vocês também utilizem o Windows. O Windows, quer dizer, um sistema operacional é o principal programa de um computador. Ele é responsável por gerenciar o computador. Dessa forma, ele viabiliza o uso do mesmo para o usuário. São exemplos de software desta categoria: o Windows, o Linux e o macOS, né? macOS. Dentre outros, como o próprio Android, né? Que é utilizado em tablet, em smartphones e alguns celulares com funções mais básicas. O sistema operacional pode ser estudado numa sessão específica sobre esse assunto, né? Por quê? Porque ele possui várias funcionalidades, ele possui vários atalhos. Por exemplo, se eu apertar no meu computador as teclas Alt Windows S, Alt não, Shift Windows S, eu consigo tirar o print de uma parte específica da tela. Por exemplo, isso. Isso daqui necessita de uma aula à parte, né? Até porque nós temos outras funcionalidades, como o Windows R, como o Ctrl P, né? Que o Ctrl P ele é um atalho nativo, tanto de alguns softwares como o Word, tanto do Windows, né? Nós temos o Windows P também, e todos os outros aparatos. Agora vamos saber o que danado é essa BIOS. A BIOS é o sistema básico de entrada e saída de um computador. O termo é incorretamente conhecido como BASIC. Eu não vou ler esse termo em inglês porque eu não sei, mas Sistema Operacional Básico Integrado ou Sistema Operacional Interno. A BIOS, então, é um programa de computador pré-gravado em memória permanente. Ele é executado por um computador quando ligado, né? Como eu falei acima, ele já vem da própria fábrica programado para ser executado quando o computador é ligado. Ele traz todas as instruções básicas que o computador necessita para poder iniciar toda a sua jornada de trabalho, digamos assim, né? Ele é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como iniciar a carga do sistema operacional. A BIOS é armazenada num chip ROM. ROM por quê? Porque ele não pode ser mudado, você não consegue formatar ele. Que pode ser do tipo MESC-ROM ou PROM. São integrados à placa-mãe, né? Produzidos desde o início da década. E temos o Flash ROM, memória flash, nas placas mais recentes. A memória flash, ela geralmente vem em um tamanho menor. Por exemplo, nós temos um HD de 500 GB. Nós temos uma RAM de 8 GB. A memória flash, geralmente, ela vem em mega. E ela já vem integrada na placa desses computadores, né? E elas são eficientes a ponto de trazer uma informação que você já acessou, né? Que nem a ROM, só que a memória flash ela traz essa informação mais rápido. Quando você acessa um determinado arquivo, esse arquivo ele vai para a memória RAM. Quando você fecha ele vai ficar com o registro na memória RAM. Porém, quando você executar ele, a memória flash vai na memória RAM, pega esse arquivo e executa. Basicamente é isso.
Na memória ROM da placa-mãe existem mais dois programas que são chamados Setup, que é utilizado para configurar todos os parâmetros da BIOS, e o POST, que é uma sequência de testes de hardware do computador para verificar se o sistema operacional se encontra de forma usável, de forma funcional, né? Isso daqui é importante para manter as atividades do computador a pleno acesso, né? Que você, o usuário, consiga acessar todas as informações sem ter nenhuma dificuldade. Consigam utilizar algum mouse, algum fone, por exemplo. Alguns computadores aceitam fundos em determinados momentos. Às vezes você precisa, já aconteceu até comigo que eu tive que reiniciar o computador para que ele possa reconhecer a entrada do fundo de ouvido. Daí são algum probleminha da ROM, mas que é resolvido no momento que você reinicia. Então, essa daqui foi a nossa primeira aula de informática para concursos, né? Hardware e software foi o tema. Espero que vocês tenham gostado e se gostarem, por favor, cliquem no like, se inscrevam no canal para que a gente continue trazendo mais conteúdos assim. Obrigado e até a próxima.